Boa noite. A leitura de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 20. Gênesis 21, 8 a 20. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho, e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, e foi sentar-se ali perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus, do céu, chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos abençoa com a Tua palavra e nos fala essa noite. Que a gente possa, como Agar, abrir os nossos olhos e ver a Ti, ó Pai, ver a Tua provisão e ver a Tua bondade. Nos dirige na aplicação e na exposição da Tua palavra. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando a gente fala do papel da mulher na Escritura, esse é um tema que hoje em dia tem estado bastante discutido, tem sido bastante debatido por causa do movimento do feminismo, do movimento de um feminismo, dito feminismo cristão. E por causa disso, o papel da mulher tem sido questionado, o papel da mulher tem sido debatido, aquilo que nós encontramos na Escritura tem sido confrontado. E hoje é o Dia das Mães. Hoje é o dia que a gente fala também a partir do conceito e dos conceitos acerca da mulher e do que Deus entendia para o papel da mulher, especialmente dentro da família e da sociedade. E quando a gente olha lá para Gênesis, no capítulo 3, a gente vê Adão dando o nome para Eva, lá no versículo 20, porque ele diz assim: porque ela há de ser mãe da humanidade. Ali nós temos a primeira mãe, que ainda nem tinha filhos, mas porque ela tinha esse chamado precioso de Deus. Adão já dá o nome a ela, considerando essa vocação de mãe. Ela ainda não tinha filhos. Caim, o primeiro, e depois Abel, o segundo, eles não nasceram logo ali na queda. Passou algum tempo. Mas Eva, antes de ser mãe, ela já é Eva, já é mãe da humanidade. Porque essa é a vocação que Deus deu para as mulheres. E esse é um tema, às vezes, um tanto controverso, especialmente, como eu disse hoje, porque quando a gente fala do papel da mulher como uma auxiliadora do marido, como uma auxiliadora idônea, como aparece ali em Gênesis, essa é uma expressão que causa arrepio em muita gente. Porque essa é uma expressão que na nossa língua portuguesa ela é cunhada de uma conotação
difícil, uma conotação que rebaixa. O auxiliador é aquele que bota para baixo, né? Não é o principal, não é alguém importante. Só que o interessante, queridos, é que Deus, ao longo da história do Antigo Testamento, Ele decidiu se apresentar e tomar para si esse papel que é da mulher, que é de auxiliadora, que é de alguém que gera vida. E Deus, em muitos lugares, Ele se apresenta, inclusive, essa expressão auxiliadora, ela é um título e não uma função. Auxiliadora é um título na Escritura e não uma função ou um papel a ser exercido. O que eu estou querendo dizer para você é que auxiliadora idônea ou auxiliadora na Escritura é um título como a gente trata hoje médico, doutor, como a gente trata o presidente, como a gente trata alguém que tem uma posição e um título. E acredite, essa expressão auxiliadora em hebraico, ela só aparece para duas personagens de todo o Antigo Testamento. A primeira delas é para a mulher, como auxiliadora do seu marido, como alguém que tem um papel extremamente importante dentro da família e dentro da sociedade. E o segundo personagem que recebe esse título de toda a Escritura é Deus como auxiliador do seu povo. Então Deus está falando, eu vou emprestar, isso é tão valioso, isso é tão digno, isso é tão cheio de honra, que eu vou me apresentar como alguém assim. Eu vou me apresentar para o meu povo dessa maneira. Então quando alguém um dia virar para você, especialmente você, irmã, mulher, alguém virar para você e falar assim, você é auxiliadora, você está não aceite isso. Porque o que a Escritura está dizendo é que você é digna de um valor e tem um papel extremamente importante. Extremamente importante. Não permita que pessoas que não conhecem a Escritura como deveriam conhecer, usem os textos da Escritura para rebaixar você como mulher. Porque ser auxiliadora na Escritura não significa ser menor, ser rebaixada. Significa assumir uma função tão preciosa e tão importante que somente Deus assume para si. E quando a gente fala do papel da mulher, dentre eles tem a mãe. A mulher é mãe. Só ela pode ser mãe. Por uma questão óbvia, da genética. O homem não pode gerar filhos, nós não temos útero, nós não temos um sistema reprodutor capaz de gerar vida. E aí você tem na Escritura, na narrativa, várias mulheres que aparecem na Escritura que são extremamente importantes. E hoje eu queria olhar com vocês para a história dessa mulher que às vezes ela passa aos nossos olhos de maneira despercebida, que é a Agar. Se você não conhece a história de Agar, deixe-me localizar você um pouquinho quem é que foi Agar. Agar era uma egípcia, escrava de Abraão e de Sara. Muito provavelmente ela tinha uma função de ali uma mordoma ali dentro da casa, dentro da casa de Abraão, e servia diretamente Sara. E você conhece a história, Deus chamou Abraão, a gente viu isso faz alguns domingos. Deus chamou Abraão, falou, Abraão, eu tenho um plano para você, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho uma descendência para você. Aí Abraão vira e fala, peraí Deus, é legal, muito joia, tudo isso é muito precioso, mas Deus, o meu mordomo Eliezer, o Damasceno, ele que é meu herdeiro, eu não tenho filhos. Como é que eu vou ser pai de um grande povo, de uma grande nação, se eu não tenho filho? E o tempo passou. E porque o tempo passou, Abraão tentou dar o jeitinho brasileiro que a gente tenta dar, né? A gente não quer esperar muitas vezes a ação de Deus, a gente tenta resolver pelo nosso próprio jeito, pela nossa própria força, pelo nosso próprio improviso. E aí então a Sara chegou para Abraão e falou, Abraão, já que Deus está demorando aí, já que esse tempo de Deus, né, não está rolando, é o seguinte, pega a Agar, tenha um filho com ela, porque o filho que você tiver com ela, ele vai ser considerado meu filho, e portanto ele pode ser seu herdeiro, porque isso era uma coisa comum da cultura antiga. Caso uma mulher não pudesse gerar filhos para o seu marido, então ela podia oferecer a sua serva como concubina para o seu marido, e então ele suscitar uma geração a partir daquela concubina. E foi isso que aconteceu. Abraão deu o jeitinho brasileiro, não quis esperar. E aí então você conhece a história deste relacionamento
que não era da vontade de Deus, que não era o plano de Deus, nasceu Ismael. Quando Ismael tinha mais ou menos 14 anos de idade, Deus cumpriu a sua promessa. E então Isaac nasceu. Ismael já era um pré-adolescente. Ismael já tinha 14 anos de vida, como ele sendo o filho preferido, o filho da casa. Ele devia ter passado por aquele drama de todo primogênito. Sabe, se você é primogênito, você sabe do que eu estou falando. Se você é primogênito, e aí de repente você vai ter que compartilhar o seu pai e sua mãe com outra pessoa, compartilhar os seus brinquedos, compartilhar a sua roupa às vezes. Eu dei uma sorte tremenda, porque minha família é uma família de 3 filhos, eu sou o único homem. Então as minhas 2 irmãs, especialmente a minha irmã do meio, ela sofreu. Por quê? Porque era coisa da roupa, né? Então a irmã mais velha usava, quando não dava mais, passa para a mais nova. Ainda bem que eu nasci homem. Já pensou pegar a terceira leva? O que a minha irmã mais velha, Maressa, usava, e passava para a Ana Paula. Aí, graças a Deus, Isaac é homem, não precisa, tem que comprar para o Isaac. E foi isso que aconteceu na casa de Abraão. Instalou-se uma competição. E porque Agar, ela é uma mulher que ela às vezes não é bem compreendida na Escritura, ela tem algumas atitudes que são extremamente interessantes. Agar, ela tem esse movimento da vida dela, é muito interessante que ela vive entre a casa e o deserto. Ora ela está em casa, ora ela está no deserto. Se você voltar lá no capítulo 16, você vai descobrir que quando nasceu Ismael, logo que nasceu Ismael, a Agar começou a se achar. Eu sou a progenitora do herdeiro. E aí então, Sara ficou com raiva a ponto de perseguir, Agar fugiu para o deserto. Lá no deserto, então, ela encontra um anjo, e o anjo fala, volta para casa. Aí passa o tempo, nasce Isaac, acontece a mesma coisa. Então a Agar, ela precisa ser lida a partir do contexto onde ela se encontra. Porque na casa, Agar é uma. No deserto, Agar é outra. Na casa, ela é um tipo de mãe. No deserto, ela é outro tipo de mãe. Na casa, ela demonstra alguns traços do seu caráter. E no deserto, ela demonstra outros traços do seu caráter. E era isso que eu queria ver com você. Agar, a mãe que está no deserto. Agar, quando ela está na casa, olha aí comigo no versículo 8, ela está desfrutando de segurança e ela está desfrutando de provisão. Abraão era um homem rico, a ponto de quando Isaac nasceu, foi desmamado, ele deu um banquete, celebrou um churrascão, uma festa, que era costume da época. E o interessante é que isso levanta um cenário muito sugestivo no texto. O texto nos diz assim, Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, eu estou lendo o versículo 9, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. Lembra do Ismaelzinho, o mais velho? Viu que o mais novo estava recebendo uma festa de aniversário. Conhece essa história? Você que tem filhos, eu sei que você sabe o que você está falando. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. E é interessante essa expressão hebraica aqui, porque a expressão hebraica, ela fala não só de usar a pessoa como objeto de chacota. Interessante que lá em Gálatas, no capítulo 4, quando Paulo ele interpreta esse texto, ele usa uma expressão muito mais forte para interpretar essa expressão hebraica que está aqui, que é a expressão perseguição. Ismael perseguia Isaac. E aparentemente, por causa do contexto, nós entendemos que Agar estava de acordo com isso. O texto em momento nenhum vem nos dizer que Agar repreende o filho porque está perseguindo o irmão mais novo. Em momento nenhum Agar aparece no texto buscando educar o seu menino, dizer, olha, faz de direito, não é lícito que você faça isso, Ismael. Ela não faz isso, porque em casa Agar é uma mulher orgulhosa. Em casa Agar é a mulher que gerou o primogênito. Em casa, a Agar é a dona do pedaço. Em casa, a Agar é aquela que
sabe o que quer, sabe o que faz. Então o texto fala para nós que a Sara então aproximou-se do Abraão e falou, olha, livre-se dessa mulher. É literalmente isso que aparece no texto original. Livre-se, não é uma questão só manda ela embora. Não, dá um fim nessa mulher. Eu não quero mais nem vê-la perto daqui. O interessante, olha onde eu estou querendo chegar. É Ismael que está perseguindo Isaque. Mas Sara entende que a razão pela qual isso está acontecendo é porque Agar não controla Ismael, a ponto dela falar, a razão de tudo isso é Agar. Livre-se dela. Não é livre-se do menino. Ué, mas peraí, não é o menino que está perseguindo o garoto? Não está rolando uma briga aqui no quintal de Abraão, como hoje acontece judeus e palestinos, né? Os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael, hoje eles brigam como brigava lá o Ismaelzinho e o Isaquinho no quintal de Abraão. A diferença é que hoje eles têm tanques de guerras e metralhadoras. Mas interessante que Sara identifica a razão. A razão não é Ismael. O problema não é o garoto. O problema é essa mulher. É por isso que a gente entende que a razão pela qual esse menino está agindo dessa maneira é porque sua mãe não o controla. É porque sua mãe não a educa. Porque essa mulher, ela está muito confortável em seu ambiente. Ela não assumiu as rédeas de formação do seu filho. Ela não assumiu o papel central que ela tem na educação do seu filho. Ela não tomou para si, ela está muito confortável. Porque o Abraão, o meu marido, entre aspas, o meu juntado, se é que a gente poderia, ela é uma concubina, mas tinha uma relação já. Ele é rico, ele dá banquete, ele me dá estrutura, ele me dá tudo aquilo que eu preciso. E o interessante é que esse pedido de Sara perturba profundamente Abraão, porque Abraão ama Ismael. Abraão ama Ismael. Só que Deus diz para ele, pode mandar ela embora. E isso é extremamente perturbador no texto. Pode mandar ela embora, porque vai ser por meio de Isaque da tua descendência. E talvez eu vou responder essa sua perturbação daqui a pouquinho, mas o que me chama a atenção nesse primeiro movimento que a gente está lendo aqui, e o que eu quero dizer para você, é que a aplicação desse texto, olhando esse texto, o que a gente entende de maneira muito imediata é que a nossa mediocridade espiritual significa que outros vão sofrer. O que eu estou querendo dizer para você é que Abraão foi medíocre espiritualmente, não esperar, não foi certo, melhor, corrigindo, foi medíocre espiritualmente e não esperou pelo tempo de Deus, deu um jeitinho brasileiro. E porque ele não ouviu a voz de Deus, não obedeceu ao Senhor, quis ir no seu tempo, isso significa que agora, uma mulher e um garoto vão ser tratados como rejeitados e um filho bastardo, por causa da mediocridade deles. A nossa mediocridade espiritual nunca é só nossa. Por causa da mediocridade de Abraão, Agar e Ismael vão parar no deserto. A nossa mediocridade nunca afeta só a gente. A nossa mediocridade espiritual nunca é só para a gente, nunca é danosa só no nosso ambiente de pessoal. Um marido medíocre vai fazer da vida da sua esposa um inferno. Um filho medíocre espiritualmente vai fazer a vida dos seus pais um inferno. A nossa mediocridade espiritual faz com que outros sofram. E Abraão sabe disso. Por isso que ele fica perturbado, ele fala, não pode. Pisou na bola, Abraão. E agora a sua mediocridade vai custar caro para Agar e para Ismael. E o texto continua para nós e diz assim que agora é outro cenário. Agar, ela saiu da casa onde ela é uma princesa, é a progenitora do herdeiro, é aquela que goza de luxo e goza de tudo que é do bom e do melhor. Agora ela chega no deserto. E quando ela chega no deserto, ela encontra uma situação completamente diferente. E a gente começa a observar uma Agar completamente diferente.
Na manhã seguinte, versículo 14, diz que Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. A mãe da casa se torna agora a mãe do deserto, a mãe no deserto. E essa mudança de ambiente significa vulnerabilidade. O texto nos diz que Agar, que era aquela mulher que gozava de muito luxo, agora é uma mulher que não tem nem afeição, porque o texto nos diz que Abraão a despediu. A sensação que a gente tem lendo esse texto na língua original é que é uma coisa fria. É uma coisa que não tem afeto. No deserto, Agar ela está vulnerável. Por que ela se encontra de maneira vulnerável? Porque ela é uma mulher que agora não tem afeição. Não tem ninguém que dirija afeto por ela, a não ser o seu filho junto com ela ali. Ela está no ambiente da vulnerabilidade, porque ela está no ambiente que não encontra afeto. O marido dela a rejeitou. Falou, vai embora. Agora, o texto continua e diz que não somente ela era uma mulher sem afeto, ou sem afeição, ela é uma mulher sem direção. Porque o texto nos diz que ela ficou vagando. É interessante essa expressão na língua hebraica, porque a expressão na língua hebraica ela traz a ideia de alguém que está errante, alguém que não tem um destino, alguém que não sabe para onde vai, alguém que não tem direção. Agar é uma mãe sem direção. Não é somente uma mãe sem direção, uma mãe sem afeto. Ela não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Já se sentiu assim, mamãe? Já se sentiu assim? Não sei o que fazer com o meu filho, não sei o que fazer com a minha família. Já se sentiu assim? Agar entende bem o seu sentimento. Sem direção, não sabe para onde vai, errante pela vida. Hoje não tem só mulheres errantes pela vida. Se duvidar, hoje em dia, está difícil achar um crente que saiba para onde está indo. Outro dia eu estava conversando com um jovem rapaz que estava nessa fase de entrar na faculdade, e aí ele chegou para mim e falou assim, pastor, vim aqui pedir uma ajuda para você me dizer o que eu vou fazer na faculdade. Eu falei, legal, vamos trocar uma ideia. Aí sentei para conversar com ele, ele falou assim para mim, pastor, já sei o que eu vou fazer. Eu falei, joia, eu vou fazer medicina. Eu falei, sucesso, minha esposa, médica, posso te dar umas boas recomendações. Aí ele falou, não, pastor, aqui tem uma outra opção. Eu falei, como assim tem uma outra opção? Você chegou tão certo de que é medicina? Aí ele falou assim para mim, não, pastor, é que também tem a opção da engenharia. O que tem a ver, velho? Medicina com engenharia. Se você tivesse em dúvida entre medicina e enfermagem, medicina e, sei lá, nutrição, beleza, mas medicina e engenharia. Pastor, e na verdade eu vim perguntar para você mesmo, mas o que você acha se eu decidisse fazer teologia? Como é que é, cara? Perdido. Não sabe o que fazer da vida. É por isso que a gente gosta de guru gospel. Sabia? Porque quando a gente está perdido, vem o pastor ou a irmã do coquinho dizer assim, não, faça isso, namore não sei quem, você se isentou de responsabilidade, porque se der errado, é culpa daquele pastor desgraçado lá, lazarento. É por isso que a gente gosta. Acho que eu já falei aqui, outro dia eu estava lendo uma coisa na UOL, e aí descobri que 75% dos leitores de literatura esotérica se dizem evangélicos. É crente perdido, sem direção. Não é só mãe perdida sem direção, é pai perdido sem direção, é filho perdido sem direção. Por quê? Porque precisa abrir o horóscopo de manhã cedo para saber, hoje é um dia bom para quê? Bom para relacionamentos? É bom para isso? Eu ando muito de metrô, eu decidi na minha vida abolir o carro. Inclusive o carro que nossa família tem é da minha esposa. E eu ando de metrô.
Eu tomei uma decisão na minha vida de usar o meu tempo de maneira que honra a Deus, e eu falei, não honra a Deus ficar 5 horas no trânsito por dia, não honra a Deus esse negócio. Então eu prefiro pegar metrô. E aí eu decidi pegar metrô, e é muito interessante, porque na telinha do metrô, de vez em quando, aparece aquele horóscopo do dia. Não sei se você que anda de metrô sabe do que eu estou falando. É sensacional você ficar observando quem está no vagão. Porque está passando a notícia lá do Cristiano Ronaldo, que ganhou o prêmio de melhor do mundo. Está passando lá a notícia da Odebrecht. Está passando a notícia não sei o quê. Horóscopo do dia. Todo mundo faz assim. Por quê? Está perdido. Está perdido. Agar é uma errante. Vagando pelo deserto. Tem muito crente hoje em dia vagando pela vida. Tem muito crente hoje em dia que não sabe para onde vai, não sabe o que vai fazer, não sabe qual que é o plano de Deus para a sua vida. Aí por isso precisa da irmã, do coquinho, precisa do pastor. Outro dia chegou, tive que atender ligação de gente que estava na concessionária. Pastor, fala meu filho, eu estou aqui na concessionária. Falei, joia, parabéns, vou comprar um carro. Falei, legal, eu quero que você me diga qual que é o carro que eu tenho que comprar. Como é que é? Diz aí para mim, pastor, porque eu quero o carro que é o centro da vontade de Deus. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, eu não acredito que você está me ligando para me perguntar isso. Pastor, eu estou aqui entre dúvida, falou lá, entre o vermelho e o amarelo. Aí eu virei e falei para ele, não, cara, compra o carro que você não vai ficar em dívida. Essa é a vontade de Deus para você, e Deus te abençoe. Desliguei quase que na cara do indivíduo. Perdido, completamente perdido. Mas não somente sem direção, o texto diz que ela estava errante num ambiente hostil. Ela estava errante no deserto. Ela estava sem proteção, sem afeição, sem direção e sem proteção. É uma mulher com um filho adolescente, caminhando pelo deserto. Num ambiente hostil. O deserto sempre é descrito na Escritura como um ambiente de hostilidade. Nunca um ambiente favorável. Nunca um ambiente onde você é acolhido. Nunca é esse ambiente que a gente chega, olha, seja bem-vindo. Deserto é ambiente de hostilidade. É literalmente como a gente vai ver, onde a criança chora e a mãe não vê. É literalmente um ambiente da hostilidade. Ela não tem afeição mais, ela não tem direção mais, ela nem tem mais proteção. E o pior de tudo isso não é isso, é que ela é uma mulher sem visão. Porque o que é irônico nesse texto, querido, é que ela está não somente errante, e não somente num deserto, mas o deserto onde ela estava errante, era o deserto de Berseba. E Berseba em hebraico quer dizer o deserto dos 7 poços. Berseba era uma região ali na Palestina, o deserto de Berseba, que era conhecida porque tinham sido cavados alguns poços ali. E ali é a região chamada a região dos 7 poços. Berseba quer dizer 7 poços. Ela não consegue encontrar nenhum. Sem visão. Está cega, profundamente cega. Aí talvez agora já começou, especialmente você que é mãe, já deve estar começando a bater. Eita, eu acho que eu estou meio assim. Não tenho encontrado muita afeição, estou me sentindo um pouquinho perdida, estou me sentindo vulnerável, estou me sentindo sem visão, meio cega, não consigo perceber as coisas ao meu redor. E ela é uma mulher sem provisão, porque o texto nos diz que acabou a água. Acabou a água. Quando a água acabou da vasilha, ela deixou o menino debaixo do arbusto e foi a um tiro de uma flecha. E falou, eu não vou ver esse garoto morrer. Ela é uma mulher sem provisão. A Agar do luxo agora se tornou a mulher do lixo. Aquela mulher pomposa, gloriosa, cheia de coisas,
progenitora do herdeiro. Agora é uma mulher sem afeto, uma mulher sem direção, uma mulher sem proteção, uma mulher sem visão, uma mulher sem provisão. Aí você deve estar pensando, eita, a coisa está feia, piora. Ela é uma mulher sem disposição. O texto nos diz assim, que ela diz assim, eu não posso, não consigo. Esse verbinho que ela usa ali, no texto original, comunica a ideia de alguém que se esvaiu de sua força interior. Alguém que chegou literalmente no fundo do poço e falou assim, não sei mais o que fazer, me foi tudo, cheguei no fim. Uma mulher sem disposição, sem gana, sem força para viver. Porque o texto ela diz, eu não aguento mais, eu não posso ver, eu não consigo, não me é possível, isso está além do meu alcance. E finalmente, fechando esse cenário de Agar, da mãe do deserto, o texto nos diz que ela é uma mulher sem satisfação, porque ela chorou. Ela já está em luto por um filho vivo. Ismael ainda nem morreu, e ela já está pranteando. Ela já está lutando, ela já está lidando, considerando a morte. Chorou. Sem afeição, sem direção, sem proteção, sem visão, sem provisão, sem disposição e sem satisfação. Tudo para você lembrar. Agora, por que eu estou falando isso? Porque Agar chegou onde ela chegou, como eu disse para você, porque Deus ali a colocou. Agar não foi enviada para o deserto por causa de Sara. Agar não foi enviada para o deserto, muito menos por causa de Abraão. Agar foi enviada para o deserto, porque Deus disse que ela devia ser enviada para o deserto. Porque o deserto é um ambiente, não somente um ambiente físico, mas eu quero propor para você essa noite que o deserto é o ambiente e o palco da manifestação da graça de Deus. Eu não vim aqui essa noite dizer para você que você é uma mãe perdida, que não tem afeição, que não tem direção, que não tem provisão, que não tem nada dessas coisas. Eu vim dizer para você essa noite que se você está experimentando a maternidade no deserto, ou está experimentando a vida no deserto, o deserto na Escritura é o palco de Deus. É onde Ele aparece e manifesta a sua graça. É onde Ele aparece e diz, eu estou aqui. É no deserto onde Deus mais brilha. Não é no louvorzão, não é na campanha de propósitos, não é naquele ambiente que a gente olha e fala, nossa, que coisa maravilhosa. Onde Deus mais brilha é no deserto. Onde Deus vai se fazer mais claro aos olhos daquele que Ele chamou para o deserto. É no deserto. Porque o deserto é o palco de Deus. O deserto é o ambiente da manifestação de Deus. E lá no deserto, o texto nos diz que Deus ouviu. Deixa eu trazer para você uma reflexão que eu gosto muito de um indivíduo chamado C.S. Lewis. E o C.S. Lewis ele vai falar do deserto ou do sofrimento como a auto-humilhação de Deus. E ele fala isso, eu acho sensacional. Ele diz o seguinte, a auto-humilhação de Deus é que muitas vezes Deus permite que a gente seja enviado para o deserto. Por quê? Porque aí Ele nos leva para a vulnerabilidade. Para esse estado onde está Agar. Sem afeição, sem direção, sem provisão, sem visão, sem segurança, sem nada. Aí é nesse ambiente onde Deus entra e fala assim, agora olha para mim, porque eu sou o resto. Agora olha para mim porque eu sou o que sobrou. Agora olha para mim porque agora é o resto. A auto-humilhação de Deus. Deus, Ele grita como um megafone nas nossas dores e nos nossos desertos. Porque Ele está se humilhando. Ele está falando, não tem mais emprego, não tem mais mulher, não tem mais marido, não tem mais segurança, não tem mais nada. Quando é que você vai olhar para mim? Quando é que você vai olhar para mim? As nossas dores e o nosso sofrimento, acredite, é a auto-humilhação de Deus. É Deus dizendo, agora olha para mim porque eu sou o resto.
É nesse ambiente da vulnerabilidade que eu vou chover graça. É nesse ambiente da vulnerabilidade que eu vou ouvir. Aí ele ouve. E Deus manda um anjo e diz assim: Agar, o que está acontecendo com você? Eu ouvi o choro do menino. Primeira coisa que eu acho linda desse texto é que no ambiente do deserto, da morte, é onde Deus ele diz, eu ouvi. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou simpático. Eu sinto. Eu estou ouvindo, eu estou vendo. Eu sei o que está acontecendo. Queridos, e pior do que sofrer, é sofrer da perspectiva de que não existe um Deus que está no controle. É por isso que a primeira mensagem que o anjo traz para Agar é: eu estou ouvindo, Agar. Eu estou aqui, Agar. Eu estou ouvindo o choro desse menino. Pior do que sofrer, é sofrer achando que Deus não está vendo. É sofrer achando que Deus não está perto. É sofrer achando que Deus não pode fazer nada. Deus está falando, deixa eu entrar no palco e deixa eu fazer a minha obra. E ele continua dizendo, eu não somente vou agir, mas eu vou te dar uma promessa, Agar. Algo que Agar ainda não tinha ouvido nunca na sua vida. Deus vira para ela e fala assim, não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque farei dele um grande povo. Ela nunca tinha ouvido isso. Ninguém nunca tinha contado para Agar que Deus tinha dado um plano para fazer de Ismael também um grande povo, porque ele era filho de Abraão, e a partir de Abraão, nações iam sair de Abraão. Agar nunca tinha ouvido isso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, queridos. As promessas de Deus, elas não aparecem de novo quando a gente está lá em cima, lá voando. As promessas de Deus, elas aparecem quando a gente está lá embaixo. Quando a gente vai para o deserto. Aí lá que Deus vira e fala assim, fica tranquilo, Agar. Eu sou simpático e eu tenho um plano. Eu vou fazer desse menino um grande povo. Onde é que está você na sua vida? Aí você deve estar pensando, pô, esse sermão não tem nada a ver comigo, porque eu estou tão bem, está tão jóia, está tão legal, eu estou desfrutando num momento sensacional. A minha palavra para você ela é muito simples. Desfrute da bênção de Deus, sem esquecê-lo. Agora, se você está no Brasil, do Michel Temer, herdeiro da Dilma, eu imagino que você deve estar passando por algum tipo de tribulação. Eu imagino que você está passando por algum tipo de crise. É esse o momento propício para a ação do Senhor. É esse o momento propício para Deus falar assim, deixa eu entrar no palco, deixa eu brilhar, não você. E outra, Deus vira e fala agora para a mãe, e fala, mãe, Agar, o seu filho não vai ser o que você quer que ele seja. O seu filho vai ser vai ser o que eu quero que ele seja. Porque o que ele vai ser é o meu plano e não o seu. E queridas mães e pais, ouçam isso de mim. O seu filho não tem que ser aquilo que você quer que ele seja. Ele tem que ser aquilo que Deus quer que ele seja. Não tente assumir a posição de Deus na vida do seu filho. Porque o seu filho não está destinado para o destino que você o colocou, mas ele está destinado para o destino que Deus vai dar para ele. Porque Deus está dizendo, mamãe, e outra, eu vou fazer isso com teu filho. Não é por causa de você, não é por causa de nada. É por causa da minha promessa, é por causa daquilo que eu prometi para o pai dele, é porque eu tenho esse plano para ele. Eu contei aqui na semana passada como aconteceu o meu chamado ministerial. Semana passada não, 2 semanas atrás. Tinha 17 anos de idade, filho de pastor. Se alguém chegasse para mim e falasse, você vai ser pastor? Eu falava, jamais. Cara, vida ralada, esse negócio de ser pastor, coisa de doido. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou viver. Negócio de ser pastor, que vida ralada. Fui para o seminário. Cheguei no seminário.
Minha mãe estava mais ou menos convencida de que eu tinha que ir, mas meu pai ainda não estava muito convencido. Olha, sei não. E foi muito interessante que durante aquele primeiro ano do seminário, várias vezes meu pai virava para mim, minha ideia era estudar na FEI, virar engenheiro mecatrônico e ganhar dinheiro na Volks. E que hoje em dia eu descobri que não dá dinheiro, né? Então, esse era meu sonho aos 17 anos de idade. E meu pai até, eu acho que concordava comigo, que até era um sonho interessante. Era até um plano interessante. Só que aí eu decidi ir para o seminário. E durante aquele primeiro ano do seminário, todas as vezes que eu ligava, eu estudava num seminário interno, então todas as vezes que eu ligava para casa, meu pai falava assim, e aí, já posso te buscar? E aí, já posso te buscar? Acabou aí a paixão? Já deu, né? Não, pai, eu vou ser o que Deus quer que eu seja. E não o que você acha que eu devo ser. Agar, Ismael vai ser aquilo que eu quero que ele seja, e não aquilo que você quer que ele seja. Agar, Ismael é meu e não teu. É isso que Deus está falando para Agar. E aí você vê o poder de Deus. E ele diz assim, versículo 19, então Deus lhe abriu os olhos. Aqui está o poder da transformação e da graça de Deus. O que eu estou querendo dizer para você, querido? É que às vezes a gente precisa de olhos marejados de lágrimas para ver algumas coisas que a gente jamais veria de olhos secos. A gente precisa estar no deserto para conseguir enxergar algumas coisas que a gente jamais veria se estivesse lá dentro da casa. A gente precisa ter os nossos olhos cheios de lágrimas para conseguir enxergar algumas coisas que Deus quer mostrar para a gente. E Deus está falando, o meu poder, o milagre, a promessa, ou seja lá o que você quer chamar aqui, não é achar água. O que é sensacional nesse texto é que essa mulher abre os olhos. Este é o milagre de Deus na vida de Agar. Porque a água sempre esteve lá. É o deserto dos 7 poços. Então achar água não é um milagre. O milagre é Agar enxergar a água. O milagre não é ela receber o que ela precisa. O milagre é ela ter condições para identificar aquilo que ela precisa encontrar. Esse é o milagre. O milagre, a manifestação do poder de Deus está no abrir dos olhos e não no entregar da água. Deus está dizendo, Agar, abre os olhos. E quem vai abrir os teus olhos sou eu, por meio das lágrimas no deserto, por meio da maternidade no deserto. Abrirei os teus olhos. Então ela abre os olhos. Ela vê a água, dá para o menino. E o texto dá um salto. O texto simplesmente fecha dizendo assim, Deus estava com o menino. Ele cresceu. Ele cresceu. Aquilo que toda mãe quer que o filho faça. Viveu no deserto, que não era um lugar muito fácil, mas Deus estava lá com ele. E tornou-se flecheiro, um homem de habilidades. Viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Aquela história que começa com conflito, que sai da casa, chega no deserto. É interessante que o texto não diz que Deus tirou Agar e Ismael do deserto, pelo contrário, eles continuaram vivendo no deserto. Eles viveram em outro deserto. Mas a diferença é que agora eles contam com a presença de Deus. O que eu vim dizer para você, querido, essa noite é que talvez Deus não vai tirar você do deserto. Mas eu vim dizer essa noite para você, abra os olhos e perceba a presença de Deus na sua vida. Porque esse ambiente da vulnerabilidade, esse ambiente do deserto, essa maternidade sofrida de Agar, essa vida que às vezes a gente está levando, isso é palco do poder e da graça de Deus. Isso é o ambiente onde Deus se manifesta de maneira mais brilhante.
É o deserto que recebe a chuva de graça e de amor. É o deserto onde Deus brilha. É o deserto onde as coisas acontecem. É o deserto onde os nossos olhos marejados de lágrimas vão conseguir enxergar coisas que a gente jamais enxergaria. Não desperdice os teus desertos. Baixe sua cabeça. Quero terminar convidando você a conversar com o teu Deus. E lembrando você de uma coisinha apenas. Quando a gente abre lá no Evangelho, no livro de Mateus, no capítulo 4. Me perdoe, no capítulo 3. Você vê o Senhor Jesus Cristo sendo levado para o deserto. O Senhor Jesus Cristo sendo levado pelo Espírito para o deserto. E o texto nos diz que o Senhor Jesus Cristo ele passou 40 dias e 40 noites ali no deserto, jejuando e orando, buscando ao seu Senhor. No momento de mais fragilidade, depois de 40 dias, quando ele estava mais fraco, mais sedento, mais angustiado, foi que surgiu a tentação. O tentador aparece. O tentador não vai aparecer quando está voando. Talvez até apareça. Mas a nossa suscetibilidade vai estar quando a gente está 40 dias sem comer. E a maneira como o Senhor Jesus Cristo venceu o deserto e não desperdiçou o deserto da sua vida foi pelo poder da palavra de Deus. Eu não vim aqui essa noite prometer para você promessa, milagre, nada disso. Eu vim aqui dizer que o nosso mestre superou o seu deserto pela Escritura, pela palavra de Deus. Superou a tentação na Escritura quando ele esteve lá no deserto. Em outras palavras, eu quero dizer para você essa noite aqui, se você estiver passando por um deserto, se você estiver passando por um momento, você não vai desperdiçar esse deserto à medida em que você estiver buscando ao teu Senhor por meio da palavra dEle. Aí os teus olhos vão se abrir. Aí Deus vai falar. Aí a gente vai conseguir ouvir. Então fala com teu Deus e diz assim: Senhor Jesus, me ajuda. Me dá aquilo que eu preciso para encarar os meus desertos. Me dá aquilo que eu preciso para encarar as minhas tensões. Me ajuda a abrir os olhos. Me dá esse milagre essa noite. Abrir os olhos. Eu não quero água. Eu não quero riqueza. Eu quero abrir os olhos essa noite. Porque eu quero que no meu deserto o Senhor chova com graça. O Senhor chova com amor, transformando a minha vida. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele venceu essa tentação porque ele buscava o Pai. Ele superou o deserto porque ele era íntimo do seu Pai. Porque ele tinha os seus olhos abertos por Deus. Estamos nós aqui, Pai. Em alguma medida nós estamos enfrentando alguma coisa na nossa vida, algum deserto. Em alguma medida essa maternidade no deserto é uma realidade compartilhada por todos nós. Em alguma medida a gente é um pouco Agar. A gente está enfrentando esse processo de tentar se encontrar no deserto. E Pai, não permita que a gente desperdice o deserto, que é o teu palco, que é onde o Senhor brilha, que é onde o Senhor atua na nossa vida, é onde a gente abre os olhos, Pai. Então nos conduza essa noite. Sopra o teu Espírito entre nós essa noite, Pai. Abre os nossos olhos.
não porque nós queremos algo ou qualquer coisa, mas porque nós queremos experimentar a Tua graça. E precisamos e somos carentes dela. Então nos conduz, Pai. Sopra. Chove no nosso deserto árido. Faz como o Senhor fez com Agar. Essa mãe que estava no deserto, completamente vulnerável, Pai. O Senhor apareceu ali. Aparece na nossa vida, Pai. Permita que a gente consiga Te ver. Ouve o nosso pranto. Ouve as nossas angústias. Olha para dentro do nosso coração. E que na condição que nós estivermos, seja ela qual for, nós possamos desfrutar do Teu amor e da Tua presença acima de tudo. Nos guarda, Pai, e nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém.